É, Antes da gente continuar a nossa entrevista, a gente vai agora para um quadro, Netuno. O nosso quadro, o Kleber. Você sabe o que Kleber, como é é que é? Kleber? Como é que é? É um mata-mata com temas. A gente fez isso com o Benê e também fizemos com o Papo Potente. Neste mata-mata, você vai ter que decidir isso ou aquilo em um chaveamento de oitavas de final. No seu caso, um mata-mata dos maiores frontmans da história do metal. Bora! Ó o pau quebrando, tá? Eita porra! Liga na marcha, vai! Eita porra! Bom, antes de começar, o Netuno me mandou aqui o seu top 16 e eu, em ordem aleatória, irei decidir quais serão os confrontos do chaveamento. Do chaveamento. Bom, vamos começar com um confronto que eu juro que eu sou um cara do bem e eu vou fazê-lo. James Hetfield Certo? Certo. contra Robbie Flynn. Ah, essa aí eu vou Essa votar aí eu vou botar no no James Hetfield. James Hetfield. Opa, só desligar o Opa, só microfone desligou o aqui. microfone. Porque, assim, o James Hetfield é mais precursor, né? E também, assim, eu comecei a gostar de metal vendo o James Hetfield. Apesar que eu tenho grande admiração pelo Robert Flynn, que ele é do Machine Head. Cara, o último show que eu fui deles, eles tocaram 2 horas e meia. E o cara cantando, rugido e tocando. A energia do cara. Eles fizeram uma turnê que ele tava resfriado, começo de pneumonia. E ele tocou os shows, ele queria tomar remédio pra melhorar. E cancelou um ou dois shows. Mas a energia e a vontade dele é impressionante. Mas o James Hetfield é um Metal God, né? Aí não tem como. Agora seu microfone tá mutado. Então passa James Hetfield, amigo. Bem, amigos do Clube das Canalhas, passa James Hetfield. Bom, próximo confronto é Danzig contra Kenzie Kurch. Aí eu vou. Apesar de que o Seu Danzig. microfone, Netuno. Opa. O Danzig, eu gosto muito da presença de palco dele e tudo. É até melhor que a do Hansi Kursch. Hansi Kursch, pra quem não sabe, é o vocalista do Blind Guardian. Só que o Hansi Kursch, ele bolou toda aquela mitologia do Blind Guardian. E, e as temáticas, as músicas deles não tem aquele padrão que é verso, ponte, refrão, solo e refrão. Muda o tempo inteiro. Então, só pela capacidade criativa dele, e também dos vocais dele que eu gosto mais, eu vou votar no Hansi Kusch, tá? Inclusive, uma das maiores influências da minha parte de composição é o Blind Guardian. A gente não toca power metal, mas ele influencia de muitas formas, principalmente relativa à temática e mitologia. Seu microfone? Vai ser um inferno. Hans Kirsch, então, passa. Ele sempre me lembrou aquela marca daquele chocolate, acho. É alemão, né? Alemão, né? É, é, Bruce Dickinson contra Rob Halford.
sacanagem. Sacanagem, né? Ele ser eliminado logo no começo é meio foda. Cara, assim, os dois estão muito parelhos, né? O Rob Halford dispensa comentários, né? Ele foi um dos criadores do metal. Se você ouvir a discografia do Judas Priest, você vê o hard rock se transformando em heavy metal. Até chegar no nível máximo, que é o álbum do Painkiller. E eu também adoro a carreira solo do Rob Halford. Mas eu vou votar no Bruce Dickinson porque, assim como o James Hetfield, que foi a primeira inspiração do metal, eu comecei a ouvir metal lá para os anos 2000. Um dos primeiros contatos que eu tive com o Iron Maiden foi aquele do Rock in Rio 2001. Aquele show lendário que eu nunca tinha visto um cara cantar daquele jeito, cantar lírico, épico daquele jeito, e ficar correndo e pular em cima da câmera. Pra fazer aquilo tem que ser monstro, cara. Eu canto, eu não me movimento muito pra poupar ar. Quem sabe mais pra frente, quando tiver mais fôlego, experiência, tiver palco maior, né? Também os palcos do underground são bem pequenos. Eu não me imagino correndo daquele jeito e tendo fôlego pra cantar. O cara é um monstro, cara. E ele é uma das minhas maiores influências como frontman, é o Bruce Dickinson. Então o Bruce Dickinson, ele vai passar. Bruce Dickinson eliminando Rob Halford. Eu admito que eu fui um pouco maldoso nessa. Michael Baron versus Tim Lindemann. Pô, essa também é difícil, porque o Metal Barrel, ele cantou pouco tempo no Ice Earth, né? Só que assim, o timbre de voz dele, o jeito que ele canta é das minhas maiores influências, cara. E a forma que ele bota emoção pra cantar e tudo. Mas, também outra grande influência minha é o Till Lindemann, cara. E o Till Lindemann, o que ele faz no palco, assim, como eu vou dizer, ele mistura o metal com algo bizarro. Ele é bizarro e a presença dele em palco é visceral. Eu assisti um show ao vivo do Rammstein aí no último que eles fizeram no Brasil, faz um tempinho. E fora as alegorias que ele faz, ele se veste lá de cozinheiro. Tem uma música que é Bug Dick, que ele faz umas coreografia bem sinistra. Quem quer, eu não vou falar aqui o que ele faz, mas só por aí Bug Dick e vai aparecer o que ele faz no palco. É bizarro. Bizarro. Ele, De inclusive, preferência longe da sua família ou de outras pessoas. Inclusive, ele fez um clipe que ele botou um piercing com uma lâmpada aqui dentro da boca pra cantar com a luz acesa. Então ele passa nessa, cara. E fora que a poesia dele, né? O Battle Barrel, quem compõe as músicas, eu acho que era só o John Schaffer. Que inclusive ele foi preso, que ele fez umas bobagens aí. E o Till Lindemann é um poeta, né? Poeta, né? É o poeta de Olhos Tristes. É o apelido dele. Então, ele passa, né? Ron James Dio contra Paul Stanley. Essa também é dificílima, cara. Porque eu admiro muito o Dio como frontman e como vocalista. Eu acho que ele canta mais que o Paul Stanley. Só que eu não sei se você já assistiu aquele DVD Animalize do Kiss. É a época que o Kiss estava sem máscara. Estava nos anos 80. E o que o cara fez no palco, o quanto que ele agitou, cara, é monstruoso, cara. Aí fica o quanto que esse cara fez como frontman. E outro lado, o Dio, que até é o cara que inventou o símbolo do chifrinho e tal. Eu espero que as pessoas não fiquem com raiva de mim, tá? Mas a presença de palco do Paul Stanley,
pelo menos na época dos anos 80, foi algo que me inspirou muito, cara. Era visceral, era arrebatador, cara. Eu até, quem achar isso injusto, eu convido pra assistir lá o Animalize. Então, referente à presença de palco, eu vou passar o Paul Stanley, tá? Paul Stanley eliminando o Ron James Dio, tá me surpreendendo. Bom, nosso próximo confronto, eu juro que eu vou ser bonzinho. Ozzy contra Fred Mercury. Eu vou apanhar de novo, será? Cara, eu não queria dar spoiler pro resultado final, tá ligado? Mas eu espero que não fiquem bravos comigo. Entre o Ozzy e o Fred Mercury, apesar do Ozzy ser o criador do metal, ser lendário, relativo a frontman, eu não vou falar outros que podem competir com o Fred Mercury, mas aí o Fred Mercury pra mim tá entre os top 3, cara. E é surreal, cara, o Fred Mercury. Inclusive, eu não curto muito hard rock, o Queen é hard rock, eu gosto do Queen muito pelo Fred Mercury. O cara conseguiu. Eu gostava de uma banda de metal é fácil, mas eu gostava de uma banda de hard rock. O Fred Mercury conseguiu fazer isso, cara. Então vou passar o Fred Mercury. Olha, agora eu me surpreendi mesmo. Posso dizer que eu me surpreendi mesmo. David Draiman contra Lahon Witherspoon. Pra quem não Pra quem sabe, não sabe, o David Draiman é o vocalista do Disturbed e o Lahon Witherspoon, acho que é assim que fala. Ele é o vocalista do Seven Dust. Muita gente não deve conhecer essa banda. Quando teve o começo do New Metal, eu tinha minhas bandas favoritas de New Metal era o Korn, o Disturbed e o Seven Dust. São bandas que eu ouço há mais de 20 anos. Inclusive o Disturbed é a minha terceira banda favorita, apesar de que hoje o pessoal tá com um pouco de raiva deles, né? Eu não vou falar os motivos para não polemizar relativo ao David Draiman, mas, né? Mas isso não apaga o quanto que me influenciou, né? O passado deles e tal. A banda é boa, você não conheça seus ídolos, né? E o Lahon Witherspoon, eu tenho prós e contras. O pró é que o Seven Dust é uma banda que mantém uma consistência. Todos os álbuns deles são nota 8, cara. Eles só lançam um álbum bom. E lançam muito. Eles devem já ter uns 15 álbuns. O problema deles é que o Seven Dust, eles... Eu não sei por que motivo. Eles são preguiçosos. Eles não fazem turnê nem na Europa. Eles só tocam nos Estados Unidos e pra eles tá bom. Eles ganham a grana lá. E eu fico até frustrado, né? Eu nunca fui no show do Seven Dust. É uma banda que eu ouço há mais de 20 anos, velho. Mas eu vou passar o Lahon Witherspoon, porque a presença de palco dele bota mais emoção que o David Draiman, cara. Eu coloquei o David Draiman mais pelo estilo vocal dele, que é muito único, eu gosto. Mas o Lajon também tem um estilo único. Mas relativo à presença, o Lajon eu acho que é um frontman melhor. Passa Lahon. Esse vai ser o nosso último confronto, né? Que é Eric Adams contra Thomas Ford. Tobias Forge, que é o vocalista do Ghost. Não tirei Thomas, pelo amor de Deus. Pô, agora que vão me xingar mesmo, cara. O Eric Adams é o vocalista do Manowar e o Tobias Forge é o do Ghost. Eu adoro as duas bandas, cara. Cara, esse é o que eu tô na dúvida. Sabe por quê? Porque em cima do palco, como frontman, eu acho o Eric Adams me inspira mais. Tanto no modo que ele canta, o gesto,
tudo que ele faz é uma baita presença de palco e ele é um dos poucos que ele canta feliz, cara. Eu não sei por quê. É bem diferente. Então ele agita muito, cara. Só que eu vou votar no Tobias Forge pelo conjunto da obra. Porque o cara criou o Ghost, né, cara? Ele já estava desacreditado e ele lançou uma música e começou a fazer sucesso e ele criou toda uma mitologia em cima da banda. Isso não é pra qualquer um, cara. Ele é gênio. O Eric Adams, ele é um excelente frontman, só que não foi ele que inventou a maioria idealizou o Menor. Então eu vou votar no Tobias Forge. Apesar do Eric Adams, eu acho que o Eric Adams canta melhor, tá? Ele é muito mais vocalista, assim, no sentido de recursos, mas o Tobias Forge, ele criou aquela porra toda, então ele merece passar nessa aí. Bom, as nossas quartas de final já estão chaveadas, devidamente chaveadas. Você já quer saber o primeiro confronto? Manda ver. Manda ver. James Hetfield contra Paul Stanley. Aí não tem como, né? James Hetfield. Hetfield? Porque o Stanley tem muita presença lá no lance de, pelo menos naquela época, de agitar e tal. Mas o James Hetfield, só com a voz dele, ele já agita, né? A voz dele é muito única. E o modo que ele canta, ele não pode agitar mais que ele tá. Apesar que o Paul Stanley também toca guitarra, né? Mas o James Hetfield, mesmo que ele fique parado tocando, ele tem mais presença que muito vocalista que pode pular. Pra mim, o James Hetfield é um dos top, cara. Então não tem como. Até porque o Metallica é minha banda favorita, né? James Hetfield elimina Paul Stanley. Agora, Lahon contra o Kirsch. Aí eu vou votar no Hansi Push. O Hansi Kirsch, você percebe claramente que ele é um nerd que gosta de RPG, de livro do Senhor dos Anéis, do Stephen King. Então ele não vai ser um cara que vai. Ele é até meio tímido, cara. Mas isso que é legal, porque ele vai cantar lá. Toda a mitologia que ele criou. No entanto, ele é tímido. Só que ele vai lá e não arrega, cara. Então eu vou pôr o Hans Kusch aí. Nossa, Hans Kirsch. Eu acho que esse é de praxe. Bruce Dickinson contra Fred Mercury. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Essa seria a final pra mim, cara. Por isso que eu falei do spoiler lá do Fred Mercury relativo, acho que era ao Ozzy. O Ozzy é um baita frontman, só que pra mim os dois maiores frontmen são o Bruce Dickinson e o Fred Mercury. E aí, nesse caso, cara, eu me inspiro muito no Fred Mercury pra cantar, porque o Fred Mercury, ele, se você perceber o modo que ele canta, ele metia um registro vocal por sílaba. Às vezes, uma palavra, ele fazia vários registros vocais diferentes. Ele deixava drive, tirava, colocava outra coisa. Isso é algo que eu tento usar muito no Cyberpunch, que dá um trabalho do caramba, porque você vai ter que decorar cada sílaba da música. E isso foi uma influência enorme para mim. Mas eu vou passar o Bruce Dickinson porque, cara, como frontman, como o cara que mostra o que é épico, o modo que ele tem muitos recursos de cantar que eu não consigo fazer, eu não consigo alcançar. Então ele é sempre uma inspiração, cara. Até o modo que ele se mexe no palco, eu me inspiro muito, mais do que o modo que o Fred Mercury se mexe, entendeu? Então, se pra mim,
Ah, eu já tô adiantando quem vai ser o campeão, cara. campeão. O melhor frontman de todos, pra mim, do mundo é o Bruce Dickinson. Apesar de que eu não curto muito a carreira solo dele. Eu acho que o Iron Maiden precisa dele, ele precisa do Iron Maiden. Quando estão separados não é a mesma coisa. Quando estão juntos é um negócio de outro mundo, entendeu? A química é de outro mundo. Olha, eu liguei meu eco. Calma aí. Eu liguei meu eco por alguma razão. Olha, eu me surpreendi. Você começou a falar do Fred. Eu cheguei a anotar o nome do Fred ali, que eu cheguei a passar o Fred. É uma escolha difícil, cara. Que nivelou muito rápido, né? Lindemann contra Tobias Ford. Eu vou passar o Lindemann, cara. Sem pestanejar? Sem pestanejar, cara. O Hamilton é foda, cara. Ele tá nas minhas top 5 aí de brothers, cara. Bom, agora bora pra semifinal. Hatfield contra Kirsch. James Hetfield. James Hetfield. Segunda semifinal. Bruce Dickinson contra Lindemann. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Que legal, Que legal. ficou Afinal, Metallica e Iron Maiden, cara. cara. Dois top do Dois metal. top do Tá metal. bom, né? Tá bom, né? Quem vence? Se puder dar um discurso aí. A minha banda A minha favorita banda é Metallica, mas depois de tudo que eu disse de inspiração, pra mim é o Bruce Dickinson. Até porque são estilos diferentes, né? O seu microfone tá O seu aberto. microfone tá aberto aí. O James Hetfield é o frontman com a guitarra, né? E Bruce Dickinson é só com o microfone. E pra minha inspiração, eu não toco guitarra, então a minha maior inspiração de frontman é o Bruce Dickinson mesmo, cara. Apesar do James Hetfield ter me introduzido ao heavy metal. E eu gostar mais do Metallica. Eu amo Iron Maiden, mas se tiver que comparar, Metallica pra mim é número 1. Mas de frontman é o Bruce Dickinson, cara. Bom, Bruce Dickinson é o nosso campeão. E esse foi o Kleber. Bora voltar para a entrevista.